Bem-vindos ao nosso vídeo sobre uma das maravilhas mais icônicas da história antiga, as Pirâmides de Gizé. Nestes próximos minutos, mergulharemos profundamente na história fascinante por trás dessas estruturas monumentais e exploraremos o que as torna tão incríveis até os dias de hoje. O Egito Antigo. O Egito Antigo, com sua rica e complexa civilização, é um dos legados mais duradouros da humanidade. Localizado ao longo das margens férteis do rio Nilo, este antigo império não só prosperou como também se destacou como um centro de conhecimento, arte e arquitetura avançada. As pirâmides de Gizé, construídas durante o Antigo Império, são testemunhos do poder e da visão dos faraós em eternizar sua vida após a morte e em perpetuar seu legado perante os deuses e a posteridade. Construção das pirâmides. A construção das pirâmides de Gizé é um dos feitos mais impressionantes da engenharia antiga. Estas estruturas majestosas foram erguidas durante um período que abrange mais de 100 anos, entre aproximadamente 2700 e 2500 a.C. Cada pirâmide foi meticulosamente planejada e construída utilizando métodos avançados para a época, envolvendo milhares de trabalhadores, engenheiros e artesãos. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra calcária, alguns pesando até 15 toneladas cada. A precisão arquitetônica e a complexidade técnica envolvidas na construção dessas estruturas ainda impressionam estudiosos e visitantes até hoje. As Pirâmides de Gizé, localizadas na planície de Gizé, nos arredores de Cairo, as Pirâmides de Gizé compõem um complexo funerário que inclui as grandes pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, além de numerosas mastabas e templos menores. Essas estruturas não apenas dominam a paisagem, mas também simbolizam a importância da morte e do renascimento na crença egípcia antiga. Cada pirâmide foi concebida não apenas como um monumento ao faraó, mas como um portal para a vida após a morte, onde o monarca reinaria para sempre ao lado dos deuses, protegido por suas realizações terrenas e pelo respeito de seus súditos. A Grande Pirâmide de Quéops. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior e mais antiga das pirâmides de Gizé. Construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2560 a.C., esta estrutura monumental é um testemunho impressionante da capacidade técnica e organizacional do Antigo Egito. Originalmente revestida com blocos de calcário branco polido, a Grande Pirâmide era visível a quilômetros de distância e servia como um farol espiritual e político para o Império Egípcio. Seus corredores internos, câmaras funerárias e passagens secretas são um labirinto de mistérios e significados, revelando insights sobre a cultura, a religião e a vida cotidiana dos antigos egípcios. A Pirâmide de Quéfren e a Esfinge. Ao lado da Grande Pirâmide está a Pirâmide de Quéfren, construída pelo filho de Quéops, Quéfren. Embora menor em escala do que a Grande Pirâmide, Quéfren é notável por sua precisão arquitetônica e pela intrincada rede de passagens e câmaras que compõem seu interior. Próximo a esta pirâmide encontra-se a majestosa Esfinge de Gizé, uma estátua de leão com rosto humano que simboliza a força e a sabedoria dos faraós. A Esfinge, com sua misteriosa história e enigmas não resolvidos, continua a intrigar estudiosos e visitantes, convidando-os a explorar os segredos que ela guarda desde os tempos antigos. A Pirâmide de Miquerinos e outras estruturas. A menor das três pirâmides principais de Gizé é a Pirâmide de Miquerinos. Apesar de seu tamanho modesto em comparação com suas vizinhas imponentes, esta pirâmide oferece um vislumbre mais íntimo da vida e dos rituais funerários dos faraós. Cada detalhe da construção e decoração desta pirâmide revela insights sobre as práticas religiosas e funerárias do Antigo Egito, destacando a importância da morte como uma passagem para a eternidade. Além das pirâmides principais, o complexo de Gizé abriga numerosas mastabas e templos menores, cada um contando sua própria história sobre a vida e o legado dos antigos governantes egípcios. Importância astronômica das pirâmides. Um dos aspectos menos conhecidos das pirâmides de Gizé é sua relação com a astronomia. Cada pirâmide foi construída com uma precisão notável em alinhamento com pontos cardeais e eventos astronômicos importantes, como solstícios e equinócios. Esse alinhamento não só reflete o profundo conhecimento dos egípcios antigos sobre os movimentos celestiais, mas também sugere que as pirâmides poderiam servir como instrumentos para rituais religiosos e cerimônias associadas à passagem para o além. Estudos modernos continuam a explorar essas conexões, lançando nova luz sobre a engenhosidade e a profundidade espiritual dos construtores das pirâmides. Significado cultural e histórico. As pirâmides de Gizé não são apenas marcos arquitetônicos, são testemunhos duradouros da estabilidade e da ordem que os antigos egípcios buscavam em suas vidas e na morte. Estas estruturas monumentais não apenas representam a grandiosidade da arquitetura egípcia, mas também refletem as crenças profundas da sociedade egípcia em relação à vida após a morte e ao renascimento espiritual.
Cada pirâmide, com sua orientação precisa e alinhamento com as estrelas, simboliza a conexão dos faraós com os deuses e o cosmos, garantindo assim a perpetuidade de sua alma e poder após a morte. Mistérios e descobertas contínuas. Desde as primeiras expedições de exploração lideradas por Napoleão Bonaparte até as investigações modernas com tecnologia de ponta, as pirâmides de Gizé têm sido objeto de contínua curiosidade e pesquisa. Hieróglifos, artefatos e inscrições encontradas dentro e ao redor das pirâmides fornecem pistas valiosas sobre a vida cotidiana, crenças religiosas e práticas funerárias do Antigo Egito. Cada nova descoberta oferece um novo vislumbre sobre a rica e complexa história desta civilização antiga, lançando luz sobre os mistérios que ainda cercam estas maravilhas do mundo antigo. Legado duradouro das pirâmides. As pirâmides de Gizé continuam a inspirar e intrigar pessoas ao redor do mundo, não apenas pela sua engenhosidade arquitetônica, mas também pela sua importância histórica e cultural. Elas permanecem como um testemunho duradouro da capacidade humana de realizar feitos monumentais e de preservar a memória de seus líderes por milênios. A preservação e estudo contínuos das pirâmides são vitais para entender não apenas a história egípcia, mas também o desenvolvimento da civilização humana como um todo, destacando o impacto duradouro que estas estruturas têm tido sobre a consciência global. Desafios de conservação e turismo. À medida que as pirâmides de Gizé continuam a ser um destino turístico popular e um símbolo duradouro do Egito, enfrentam também desafios significativos de conservação e preservação. O aumento do número de visitantes, juntamente com as condições ambientais e o desgaste natural, exigem esforços contínuos para garantir a integridade física e histórica dessas antigas maravilhas. Projetos de conservação e iniciativas de pesquisa colaborativa são essenciais para proteger as pirâmides para as futuras gerações, garantindo que sua importância cultural e histórica seja preservada de maneira responsável e sustentável. Impacto cultural e inspiracional. Além de seu significado histórico e arquitetônico, as pirâmides de Gizé têm um impacto profundo na cultura e na inspiração global. Elas aparecem em obras de arte, literatura, música e filmes, servindo como símbolos de mistério, poder e sabedoria ancestral. A influência das pirâmides se estende além das fronteiras do Egito, conectando pessoas de diferentes culturas e tradições através de seu fascínio compartilhado pela história antiga e pela busca da imortalidade espiritual. Em conclusão, as pirâmides de Gizé são um dos monumentos mais emblemáticos da história humana, testemunhas silenciosas do poder e da grandiosidade do Egito Antigo. Sua arquitetura monumental e significado cultural continuam a inspirar e intrigar pessoas ao redor do mundo, fazendo delas um dos destinos mais imperdíveis para quem busca entender o legado de uma das civilizações mais fascinantes da história. Ao explorar as pirâmides de Gizé, somos convidados não apenas a contemplar a grandeza do passado, mas também a refletir sobre a duradoura influência do Antigo Egito na história e na cultura contemporâneas. Se você gostou das curiosidades e informações, inscreva-se no canal, deixe sua curtida e acompanhe mais dos nossos vídeos. Obrigado!